dia, dando sequência ao 24º Encontro de Economia da Região Sul, a nossa Ampec Sul 2021. Nós estamos agora com a mesa 6, novas perspectivas de investigação, né? Então, muito feliz de estar aqui com vocês, né? Pessoal de longe, mas perto, né? Aqui no remoto. Então, eu só vou falar brevemente aqui dos 3 trabalhos que serão apresentados e aí depois a gente já passa, tá, automaticamente para as apresentações e comentários, tá bem? Então, o primeiro trabalho, né, é do Marcos, intitulado Um Minotauro às margens do Lago Michigan, na Escola de Chicago, enquanto objeto historiográfico. O segundo texto, do Lucas, é o uso de história por Israel Kirzner para a criação de um diálogo econômico. E o terceiro texto, da professora Márcia, A Economia Política da Especulação. Quando a gente, né, eu digo a gente, eu e o professor Júlio, lá da Federal de Santa Maria, que fomos nós, né, que participamos na seleção dessa mesa, né, dessas mesas de metodologia e história do pensamento econômico, o que nos levou a definir esse título, né, Novas Perspectivas de Investigação, foi, na verdade, o método de procedimento que cada um de vocês seguiu na elaboração dos textos, tá? Então, chama a atenção, né, de discutir a Escola de Chicago via quase que um método historiográfico, tá? Isso nos chamou a atenção. O uso de história, né, por Kirzner para discutir a questão do diálogo, tá? E o terceiro, né, é trazer a especulação para a economia política, ou a economia política para a especulação, né? Então, a gente considerou como sendo ideias de perspectivas diferentes, tá? Para olhar esses diferentes objetos que vocês trataram. Tá bem? Então, vamos começar com o Marcos. Marcos, pode carregar os teus slides e tu tem até 15 minutos. Eu posso te avisar, tá? Faltando ali uns 3 minutos, eu te aviso, tá, Marcos? Tá bom. Vocês estão vendo minha tela e me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, eu vou começar aqui. Bom dia a todos, né? É um prazer participar dessa mesa, né, tão qualificada, com 2 colegas aí, um colega e outro colega, né, com trabalhos muito interessantes também. E eu vou apresentar o meu trabalho intitulado O Minotauro às margens do Lago Michigan, né, a Escola de Chicago enquanto objeto historiográfico. Por que eu escolhi esse título, né, um tanto diferente, né? Porque a Escola de Chicago ela traz consigo uma simbologia muito grande, né? Um apelo muitas vezes emocional, um apelo simbólico muito grande que já está no nosso cotidiano, né? Nos nossos discursos políticos, tanto na academia quanto na política. Então, forma-se uma mitologia muito grande em torno do significado da Escola de Chicago, né? E aqui, para ilustrar isso, né, eu trouxe 2 citações iniciais, uma do Carlos Geraldo Langoni, né, que infelizmente faleceu há pouco tempo, mas ele é um proeminente economista da Escola de Chicago, né, ele se formou na Universidade de Chicago, é um brasileiro, né, o primeiro brasileiro que se formou um doutorado em economia em Chicago, e ele participou sobre o debate da distribuição de renda na década de 70, né, no auge da ditadura, e ele falava, né, que a Escola de Chicago era uma escola muito importante, e ele apelava para o caráter pretensamente técnico, né, dos seus modelos, né, construídos para analisar a distribuição de renda no Brasil, né? E segundo ele, ele tratava o problema da distribuição de renda de uma forma técnica e objetiva, guiada pelos preceitos, né, que ele trabalhou na escola lá em Chicago, né? E de outro lado, né,
o Evo Morales também, bem representativo, né, na América Latina, ele criticando, né, o legado da Escola de Chicago, falando que na América Latina, né, e na Bolívia, especificamente, a Escola de Chicago não tem vez, né? Tem vez é o Chicago Boys, né? Quem são eles, né? São economistas que se formaram na Bolívia, né? Economistas bolivianos, e esse Chicago Boys é em referência à, à cidade de La Paz, né? E na língua indígena, né? Da Bolívia. Então, tem toda uma simbologia também em torno da crítica aos Chicago Boys, né? Que foram aqueles economistas do Chile, né? E, então, o Minotauro justamente eu quis referenciar como se a parte humana do Minotauro, né, remetesse ali à questão dos aspectos teóricos, né, da trajetória acadêmica, dos aspectos científicos da Escola de Chicago. Já os aspectos mais do touro, né, mais relacionado aos aspectos políticos e ideológicos, né, que é muito imbricado na Escola de Chicago também. Né? Quando você fala em Escola de Chicago, essas duas dimensões estão articuladas e existe uma tensão muito grande. Tá? E na historiografia, essa tensão continua muito forte. Né? Ela permanece desde a literatura da década de 60 até hoje, né? Ultimamente, nos últimos 10 anos, a literatura vem crescendo, mas essa tensão ela continua e existem outras tensões importantes. Por exemplo, a própria existência da Escola de Chicago é muito debatida ainda até hoje, né? Também há muitas discussões sobre o que caracteriza essa Escola de Chicago, quem entra na Escola de Chicago, né? Porque o Departamento de Economia de Chicago ele nunca foi homogêneo, né? Ele nunca foi monolítico. Havia posições muito diferentes no interior do departamento. Então, alguns autores vão afirmar que o Departamento de Economia, né, ele por si só, ele já caracteriza a Escola de Chicago, já outros não, eles vão buscar outros critérios, né? Principalmente um grupo específico dentro do Departamento de Economia, o grupo do Milton Friedman, do George Stigler, do Allen, do diretor, né? Do Henry Simons, e também haverá muita discussão na historiografia o que continua da pré-Segunda Guerra Mundial para o pós-Segunda Guerra Mundial. Né? A Escola de Chicago ela engloba só o período pós-Segunda Guerra ou o período anterior também com Frank Knight, com Jacob Weiner, né? Esses economistas também entrariam na Escola de Chicago. Né? Então, há muitas discussões e essas tensões, que eu chamo de três tensões, elas são submetidas a uma tensão maior, né? Que eu já falei, né? Elementos acadêmicos e científicos e elementos políticos e ideológicos. Tanto os defensores de uma perspectiva ou outra, eles articulam de diferentes maneiras essas três tensões, tá? E isso que eu venho chamando a atenção no trabalho, né? Então, o nosso argumento é que existe uma tensão, uma divisão muito flagrante na literatura, né? Quem defende os elementos acadêmicos, científicos, são o Melvin Herder, né? o John Overveldt, o Emmett, né?
Rosemont, o Caldwell, né, o Bruce Caldwell, né, e de outro lado, quem defende aqui a questão dos elementos políticos, né, é o Valdez, né, o David Harvey, a Naomi Klein, o Plewey, né, o Van Ron e o Mirovski, o Bourdieu, né, e o Nick Khan, tá? Então, em grosso modo, há essa divisão e as tensões que eu falei aqui, né, a existência, unidade, continuidade, são de diferentes maneiras. Por exemplo, o Herder, ora ele fala que há uma continuidade maior, né, em 91, e uma escola de Chicago multigeracional. Já em 82, ele foca mais nos aspectos da Segunda Guerra Mundial, né? Então, aqui há uma tensão também entre que entraria, né? Os critérios que ele usa em 91 é um critério maior, então entraria tanto pessoal de 30 e tanto pessoal depois da Segunda Guerra Mundial. O Van Overtveld também, ele coloca uma certa continuidade, e ele generaliza desde os anos de 1890, né, quando a Universidade de Chicago foi criada. Então, ele coloca lá que ele dilui as diferenças, né, entre os economistas e a imagem que ele projeta da Escola de Chicago é muito desde o início do século XX. Então, eu particularmente critico muito a abordagem dele. Já do outro lado aqui, né, a Klein e o Harvey, né, eles tendem a colocar que englobar, né, esse período maior e também citar, né, elementos de continuidade. Já o Mirovski, né, o Nick Khan, o Bourdieu, eles são conscientes das diferenças que existiam em termos geracionais, né, em termos metodológicos, em termos teóricos, desses economistas, né, durante a década de 30 e 40 e o que vai se formar realmente a Escola de Chicago na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, de maneira geral, eles se apropriam dessas tensões de maneiras bem diferentes para justificar os seus recortes, né? Mais focando o lado político ou o lado científico, digamos assim, né? E o que eu tento argumentar no artigo, né, basicamente, é que essas duas perspectivas, né, para a gente, enquanto historiador de pensamento econômico, a gente não deve alienar nenhuma dessas dimensões. Tá? A gente precisa levar em conta, quando a gente vai analisar objetos, né, ou temas relacionados à Escola de Chicago, claro, se você vai analisar um tema ou outro, você vai colocar um peso maior em um item ou outro, mas a gente tem que ter consciência de que não dá para alienar nenhuma dessas dimensões. A gente tem que sempre olhar para a Escola de Chicago dessas duas perspectivas, que podem iluminar as pesquisas em HPE. Tá? E como que eu fundamento esse argumento meu? Né? Primeiramente, né, a Escola de Chicago ela não deve ser colocada só por um lado político e ideológico. Por quê? Porque, aí retomando o Lakatos, né, querendo ou não, né, a Escola de Chicago, mesmo que as questões ideológicas são presentes na ciência econômica, eu penso, né, com base no Lakatos, que existe a Escola de Chicago ela se transformou durante o tempo em um programa de pesquisa, com suas peculiaridades, né, com suas características próprias, mas há um núcleo duro de hipóteses ali dos mercados perfeitos, né, a questão da empiria, né, o método.
Marcos, Oi. só para te avisar, mais 3 minutos, tá? Sim, eu estou terminando, tá? Obrigado. No duro de hipótese, né? Então, o argumento que existe uma esfera profissional que tem sua própria dinâmica e ela se formou, né? Desde o entre guerras, né? E depois da Segunda Guerra Mundial, ela se formou e teve uma, uma característica mais própria, né? Mas, de outro lado, também, né, a gente não pode alienar que a ideologia faz parte da economia. Né? Então, com base em Schumpeter, né, por mais que a gente tente, a Escola de Chicago tenha seus métodos, seus testes, esses próprios métodos e testes, eles têm um componente ali que é a escolha humana. Né? Então, eu retomo o conceito ali do Schumpeter de original vision, né, ou visão pré-científica, em que ele argumenta que o, por mais que a gente faça testes e tal, a gente tem escolhas a serem feitas, né? E a ideologia, ela é parte essencial, ela faz parte da mesma cognição para analisar um fenômeno. Então, não tem como muito separar ideologia e ciência nesse sentido. E também com o artigo recente do Stierce, né? Mesmo a economia positiva, né? Ela é recheada de valores, né? É, e tal, né? Não vou aprofundar agora, né? Mas depois nas minhas respostas eu posso aprofundar melhor. Mas eu quero chamar a atenção que, né, se essa questão ideológica ela estava de forma inconsciente antes da Segunda Guerra Mundial, a partir do envolvimento, né, dos economistas, né, na Monte Pelerin Society, nos debates públicos depois da Segunda Guerra Mundial, essa perspectiva ela se torna meio consciente também. Então, a ideologia, né, e a ciência se articulam e formam um modo de produção de conhecimento e de intervenção na realidade, tá? Então, finalizando, o argumento é esse, né? Quando a gente toma a Escola de Chicago como objeto historiográfico, devemos ser cautelosos, né? Para não se perder nesse labirinto aí. Então, tem que tomar necessariamente essas duas dimensões, tá? Muito obrigado. As referências. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Agora passamos para a Márcia comentar. Márcia, tu tem até uns 5 minutinhos, tá, para fazer seus comentários. Desculpa, vou tentar ser breve. Eu gostaria inicialmente de dizer, Marcos, que eu gostei muito do seu trabalho. Eu acho que assim a sua escrita é excelente, né? Estimula a leitura. Eu acho que você consegue, inclusive no próprio texto, colocar o aspecto da tensão, né? Sobre a qual você se refere. O seu texto tem essa capacidade de expressar assim essa linguagem de forma, né, a expressar essa tensão. Eu acho que ele o artigo revela uma consistência interna e atinge o objetivo a que se propôs. Né? O próprio título ele é muito sugestivo do desafio a que você, digamos assim, resolveu enfrentar. E considero que o tema é da maior importância, né, da maior relevância, lançando luzes a questões bastante pertinentes, e não só do ponto de vista da história, mas inclusive diz respeito à nossa contemporaneidade, né? Então, nesse sentido, eu gostei bastante. Agora, com relação a algumas questões né, de natureza mais, digamos assim, voltada para o conteúdo, eu senti falta
da sua, digamos assim, da identificação do que você colocaria como que seria a escola de Chicago, tá? Porque você menciona, né, as diferentes posições que vão desde a de Miller, né, de 62, que diz que existe a escola. Aí tem o outro extremo, seria a posição de Stigler, né, que diz que não existe na escola, e tem as gradações. E você fecha a sua posição com a de Cole, se eu não me engano, né? E aí você vai e explica o motivo pelo qual você, digamos assim, se afina com esta posição. Mas, por outro lado, não vi nessa, digamos assim, na obra, né? Quais seriam, eu senti falta dos elementos homogeneizadores estabelecidos por esse autor para caracterizar a existência da escola de Chicago. Seriam os mesmos definidos por Miller? E eu penso que isso é muito importante, dado justamente porque você trabalha com a existência da escola de Chicago, a despeito de mostrar as tensões, você claramente faz, digamos, você assume a posição de que há uma escola de Chicago, né? No texto que você constrói. Por fim, aí isso aqui revela um pouco da minha ignorância sobre o tema, mas que eu vou colocar aqui para você, né? Que é a questão será que não existe uma outra tensão já na historiografia sobre que identifica os ganhos e as perdas, por exemplo, de Friedman, porque tudo levava a crer que ele ganhou o debate, né? Friedman sendo visto mais como, digamos assim, o grande nome da escola de Chicago. Ele ganhou o debate no que diz respeito a mostrar, a identificar a potência da política monetária que submeteria, digamos assim, que deveria submeter a política fiscal, né? E nesse sentido ele ganhou, mas ao mesmo tempo, curiosamente, né, ele ganha quando ele define que realmente se deve ter uma meta, nada de política econômica discricionária. Então, nesse sentido, ele parece ganhar o debate. Mas, curiosamente, ele perde quando as próprias, digamos assim, dentro do regime de metas, você tem as metas inflacionárias, né? Que termina sendo, digamos assim, difundida e adotada pelos bancos centrais dos mais variados países. Então, é curioso, porque, num certo sentido, ele ganha, mas, ao mesmo tempo, ele perde. E ele perde em algo que é muito complicado, que diz respeito justamente à política monetária. Então, assim, eu estou falando da minha ignorância, mas já que o trabalho pretende trazer as tensões até os dias atuais, será que não é importante identificar também esses elementos de ganhos e de perda, ou seja, essa tensão que possa existir, considerando que, inclusive, desde a crise de 2008, especialmente com a pandemia, digamos assim, o renascimento da política fiscal como com a sua potência comparada com a política monetária. Então, parece que ele inicialmente ganha e perde, mesmo no que diz respeito à dominância da política monetária, mas, mais recentemente, parece que ele perde. Né? O que ele havia ganhado, ele perde quando se observa agora, digamos, novamente a política fiscal assumindo toda essa força que existe. Então, já que, digamos, o trabalho pretende trazer essas tensões até os dias atuais, eu não sei se a historiografia já registra isso, é por isso que eu estou te falando da minha ignorância, mas nitidamente há uma percepção de que ele perdeu, se você pensar do ponto de vista de Chicago, né, assim como Fama, por exemplo, que era um professor lá, né, com uma grande projeção também, a hipótese dos mercados eficientes também foi fortemente questionada com a crise de 2008, né? Então, assim, nesse sentido, e aí relatando minha ignorância, mas eu acho que seria interessante, já que você pretende construir, digamos assim, do ponto de vista da HP, essa tensão entre essa escola de Chicago, acho que talvez para pesquisas futuras, eu não sei. Me parece que é sua tese de doutorado, porque está tão bem construído, tudo que... Não? Tá. Que consta que você é doutorando, né? Uhum. Tá. Então tá, então era isso que eu queria falar, que eu queria
curto intervalo de tempo, também não teria muito mais o que falar, não, tá? Mas, de qualquer forma, parabéns, gostei demais do seu trabalho, tá bom? Obrigada. Obrigado, Márcia. Marcos, vamos fazer assim, no final a gente volta, eu espero que sobre daí uns minutinhos, tá? Aí, se tu quiser comentar, a Márcia, tá bom? Bom, obrigado. Vamos lá, Lucas? Beleza, deixa eu... Já está aparecendo aí para vocês? Já. Beleza, obrigado. Então, pessoal, um bom dia a todos. Né? Um prazer estar aqui com vocês, com o Marcos, com a Márcia e com a professora Solange. Eu sou o professor de História do Pensamento Econômico da PUC do Paraná, né? E estou trabalhando agora com esse paper, né? Que é um paper, como eu vou dizer, que eu caí de paraquedas com esse tema das narrativas, né? A minha tese de doutorado foi sobre o pensamento econômico do Israel Kirzner, e eu participei de uma chamada de textos sobre narrativas, né? E nessa chamada eu identifiquei muito de algo que não estava na minha tese, mas que eu encontrava na obra do autor que eu tinha estudado, né? E foi aí que eu me aproximei desse texto. Esse é o primeiro texto que eu escrevo que relaciona o conteúdo da minha tese, mas que não está ali na minha tese. E aí até eu agradeço a gentileza do Marcos, que vai comentar, porque leu uma outra versão, né? Porque essa versão que eu coloquei aqui na Ampeg está bastante truncada, porque eu tive que traduzir para o português. Então, só para deixar um esclarecimento. Bom, do que trata o texto, né? Essa chamada sobre narrativas está olhando uma perspectiva bastante ortodoxa sobre o que são as narrativas em economia, principalmente inspirados ali no Schiller, né, que está colocando essa possibilidade de as narrativas econômicas influenciarem a tomada de decisão dos agentes. E essa outra perspectiva, que é a perspectiva da professora Mary Morgan, que conduziu essa chamada, está mostrando que as narrativas têm um papel muito maior do que da performatividade para as decisões econômicas, né? Que elas são uma forma de comunicação dentro das ciências de maneira geral, e a economia não escapa a isso. Então, na literatura do pensamento econômico, né, esse é um tema que está ganhando bastante destaque, que está destacando como que os economistas conversam, né? Mas não apenas do ponto de vista retórico, né, mas principalmente na forma de expor relações de causalidade, né? Então, se a gente interpreta que as narrativas são histórias estruturadas que explicam uma sequência de eventos, a gente tem os economistas utilizando isso há séculos, né? Então, até na introdução aparece, né, o Adam Smith conta lá a história da fábrica dos alfinetes, a simulação de mais de 20 etapas que a gente pode colocar para a criação do alfinete, mas encontra isso também, né, nas discussões sobre informação assimétrica lá no texto sobre carros usados do Akerlof. Bom, então, se as narrativas são importantes, eu quero olhar para um personagem que eu estudei e que a literatura reconhece como alguém que buscou se aproximar dos demais economistas, apesar de estar dentro de uma escola bastante particular, que era a Escola Austríaca de Economia, né? Justamente num período de ressurgimento em que essa escola passava a recuperar alguma parte do prestígio, já que, né, encontrava-se basicamente extinta ali na década de 70. E por que isso é curioso, né? Inclusive, esse é o motivo de eu ter estudado Israel Kirzner. Ele parte de uma escola que estava considerada encerrada por alguns autores da HPE, e ele está ressurgindo com essas ideias austríacas num ambiente de alta formalização da teoria econômica, né? E utilizando uma abordagem totalmente distinta da formalização, ele alcançou algum prestígio aí entre os economistas, né? Foi citado pela literatura ortodoxa para referenciar o papel do empresário, foi considerado um dos prováveis prêmios Nobel em 2014, né? Enfim, conseguiu adesão apesar de estar numa escola bastante marginalizada. Então, né, tendo identificado, né, ou pelo menos tendo essa percepção de que parte do que o Kirzner faz nas suas explicações é construir histórias para ilustrar aquilo que ele está dizendo, né, ele tá tentando o quê? Né, na minha interpretação, ele está tentando superar barreiras metodológicas. Eu preciso conversar com pessoas que não falam a mesma língua que eu. Esse pessoal está todo preso a aspectos metodológicos muito distintos daqueles que eu estou usando. Então, eu preciso de um ponto em comum, né? E diferente do que dizem boa parte dos metodólogos, o ponto comum aqui não vai ser o uso do
método matemático, né, da linguagem matemática, né, vai ser o uso das histórias. Esse é o ponto das narrativas, ter as narrativas como uma linguagem comum também entre os cientistas. E aí eu uso essa perspectiva para estudar 3 temas, né? Um que está de maneira geral ao longo do artigo, que é a atividade empresarial, que é a grande contribuição teórica do Kirchner, e 2 específicas, né, que é a discussão da teoria da firma e do problema do conhecimento. E aí o trabalho está dividido em 5 sessões, né? Uma que é a introdução, que trata desses pontos que eu estou apresentando agora. A segunda, para discutir o que são as narrativas. A terceira, explicar como é a forma de pensar a economia do Kirchner. A quarta, uma aplicação, então olhando os textos, 2 textos em especial em que ele está contando histórias para ilustrar o seu ponto. E, por fim, as considerações finais. Bom, então, né, de maneira muito direta, né, as narrativas são histórias que os autores contam para, né, linkar uma série de eventos, né, sejam esses eventos fictícios ou não, mas principalmente para trazer algo novo, né? A história tem que trazer alguma novidade em relação a alguma ideia que lhe seja anterior, né? Então, o método de construção narrativa passa pela ordenação, pela criação de uma ordem particular dos eventos, né? E essa ordenação é o que ilustra mecanismos de relação causal, né, que estão sendo criados no mesmo momento em que a narrativa está sendo construída, né? Então, ela é mais do que organizar esses eventos, a narrativa está colocando, impondo essas relações de causalidade, explicando, né, quais são os fenômenos, quais são os fatos que originam determinados fenômenos. E se a narrativa faz isso, cabe papel especial para o narrador, né, que a gente chama de contador de histórias, né? O contador de histórias, ele pode dar mais ou menos peso para determinados fenômenos, mais ou menos peso para determinadas relações causais, de modo a criar aí um ambiente, né, de explicação, né, que se compatibilize melhor com a teoria que está sendo defendida, né? Então, o que eu considerei pelo menos de mais interessante no uso de narrativas é que o uso das narrativas pode apontar para fatos particulares, condicionados, né, temporalmente, localmente, que ajudam, né, um autor a dar ênfase nos argumentos que ele quer destacar, né? Então, se eu tenho um sistema, como é o sistema econômico, formado por variáveis complexas, em que eu tenho vários determinantes, o uso de uma narrativa me permite pontuar melhor o peso de determinadas variáveis, né, por meio da narração. Então, né, eu crio aí uma tabela só para sistematizar, para facilitar. No fundo, essa tabela era para me ajudar, né, a entender o que era uma narrativa. E aí uma narrativa pode ser 5 coisas dentro dessa literatura que eu consultei, né? Ela pode ser ilustrada por eventos reais ou fictícios, né? Ou seja, ela está no campo daquilo que é possível, daquilo que é plausível, não no campo da imaginação, né? Do sobrenatural, não tem nada a ver com isso. Uma narrativa ela pode ser explorada de maneira analisada de maneira exploratória, né? Então eu posso caminhar de trás para frente para encontrar os determinantes dentro de uma narrativa. Eu posso colocar ela de maneira lógica, né? Então, mais importante que a sequência temporal é a sequência lógica entre os eventos. Então, um evento pode, né, provocar outro que não esteja temporalmente próximo dele. Existe o uso de mecanismos causais, eu preciso dessas ligações explicadas teoricamente. E, por fim, né, uma adequação aí, como eu disse, para sistemas complexos, né, porque permite eu destacar alguns fatores essenciais na construção da narrativa, embora eu não tenha capacidade de previsão, justamente pela complexidade do tema. A economia do Kiser é uma economia que se opõe ao mainstream, né, uma leitura de que a economia mainstream é uma economia hidráulica, né, que considera relações bem estabelecidas, né, e talvez até imutáveis entre fenômenos econômicos, e essa visão mecanicista teria, né, predominado principalmente quando da utilização da formalização matemática. E aí a interpretação do Kiser, né, de que com isso a gente perde elementos de compreensão da natureza econômica, da motivação da tomada de decisão, e por isso ele se pauta muito na teoria austríaca, né, que ele deu sequência, né, para defender a sua visão. Essa teoria austríaca que o Kiser constrói, ela é baseada em 2 pontos, né? A metodologia bastante particular, né, que é baseada no individualismo metodológico, você remeter todos os fenômenos econômicos à tomada de decisão individual, então o agente econômico é o centro
da análise da teoria econômica, e o segundo, o segundo pilar metodológico é o do subjetivismo, né? A ideia de que eu só posso compreender completamente uma determinada ação, né, com base naquele que a decide, né? Eu, como observador externo, eu sou incapaz de me colocar exatamente na mesma situação daquele que eu estou observando, porque o meu conjunto de informações é muito diferente. Eu não sei o que se passa na cabeça daquele que, de fato, toma uma decisão. E por isso a natureza do nosso conhecimento é distinta e a gente vai chegar, né, a conclusões diferentes acerca do que seria ou não uma decisão ótima. Então, juntando essas duas características da metodologia, né, então a compreensão do fenômeno econômico na ideia kirchneriana passa pela, né, compreensão do que motiva a ação humana, né, o que faz os indivíduos decidirem como decidiram. Então, em vez de eu pressupor que eu sei o que é melhor para um indivíduo, eu tenho que compreender que esse indivíduo já está fazendo aquilo que ele, na sua limitação de conhecimento, já acredita que é melhor para si. E com isso, né, o Kiesinger vai fazer uma série de críticas à teoria econômica, né, ao irrealismo das hipóteses, ao uso da modelagem matemática, ao homo econômicos, a noção de uma competição que já se esgotou, porque tem os resultados determinados pelo estado de equilíbrio. E, no lugar, está propondo, né, hipóteses que sejam mais realistas, essa interpretação subjetivista, um agente econômico diferente, que é o homo agens, né, o agente que tem uma limitação no seu conhecimento e age para tentar melhorar a sua situação, a noção de que a economia está em desequilíbrio e, portanto, não, né, eu tenho ainda um processo competitivo que está ocorrendo, né, uma competição que é um processo e não um estado de coisas. Com base nessa metodologia, ele propõe a teoria da atividade empresarial, né, uma ideia que, bom, se a economia está em desequilíbrio, existem oportunidades de lucro que ainda não foram exploradas pelos agentes econômicos, né, e a exploração dessas oportunidades é o que melhoraria a situação do agente econômico, o indivíduo. Então, ele faz uma simplificação da realidade para dizer, existem consumidores que querem comprar e ter grau de satisfação, os proprietários de recursos querem vender e alugar seus recursos para ter o maior rendimento, mas tem um indivíduo que está ali que não tem nada, ele simplesmente identifica essas oportunidades de lucro e tenta capturar, linkando, né, esses consumidores com esses proprietários de recursos. E aí ele está personificando a função empresarial na figura do empresário, né? Então, o empresário é aquele que tem um estado de alerta, atento para a existência desses lucros, né? E quando ele opera para juntar demanda e oferta, opera para juntar a vontade dos consumidores com a vontade dos proprietários de recursos, ele está fazendo a economia caminhar para o equilíbrio, né? Então, esse é o papel da função empresarial. Interessante, né? Um destaque, por quê? Porque isso só pode ser explicado de maneira narrativa, né? Eu não consigo explicar isso matematicamente. Ele cria uma tese que é impossível de você modelar matematicamente e, né, e isso, né, eu acredito de maneira proposital, né, para que a sua teoria não se tornasse incorporada no arcabouço neoclássico. Lucas, mais uns... Ok, professora, beleza. Bom, então, né, para analisar o Kiesinger como um contador de histórias, né, eu estou olhando ele como alguém que, né, deve estar tentando responder a um questionamento do Arrow, né, o Kenneth Arrow perguntou, né, colocou num trabalho, né, se na competição perfeita ninguém afeta o preço, quem que muda o preço, né? Então, né, se o Kiesinger está personificando a função empresarial de agir no mercado, pode ser que ele, né, esse seja o personagem que esteja alterando o preço por meio de atividades especulativas, né, arbitrando possibilidades de compra e venda para recebimento de lucro. Então, né, com base nisso, o Kiesinger tem uma teoria que permite explicar como o conhecimento é disseminado pelos agentes, né, e principalmente como eu tenho, né, o processo de equilíbrio dentro do mercado. Então, né, as duas aplicações diretas que eu faço da teoria das narrativas sobre a obra do Kiesinger, a primeira é olhando o debate da empresa corporativa, em que o Kiesinger está resgatando a discussão neoclássica para mostrar que essa discussão não chega em lugar nenhum, né, se a empresa vai ou não operar com maximização de lucro no longo prazo, porque esse é um debate que está perdido, porque você está olhando a questão jurídica da discussão, né? Quando na realidade você deveria estar olhando o lucro puro. Quem é o empresário? O empresário, quem está fazendo a função empresarial é o acionista, que é o proprietário,
ou é o administrador dentro da empresa, né? E nisso ele debate com grandes nomes da teoria neoclássica para mostrar que tanto faz quem é que está tentando se apropriar de maior ganho, se é o acionista que está tendo lucro monetário ou se é o administrador que está ganhando em reputação, né? Qualquer uma das ações de crescimento da empresa ou de obtenção de lucros só pode ter sucesso se tiver ganhando o respeito dos consumidores, conseguindo atender a demanda, né? Então, o Kiser cria diferentes cenários, né, num exemplo lá dos caçadores, para mostrar como, né, as ações de um ou outro, né, podem ser interpretadas como ações empresariais, mas de qualquer maneira o mercado sai ganhando. Eu sei que eu já estou aí com o tempo final, né, que eu estou administrando aqui, eu sei que eu não vou conseguir falar tudo, então eu vou me parar nesse primeiro exemplo, né? O Kiser, então, né, eu enquadro ali os 5 pontos que eu levantei na sessão sobre narrativas para analisar a história que ele está contando, né? Então, mostra como ele está contando uma história que é plausível, qualquer um dos cenários que ele está criando para a mesma história, qualquer um deles podem acontecer, é possível a gente rastrear a origem do lucro à luz de quem teve o estado de alerta mais aguçado, a história é colocada de maneira lógica, existem mecanismos causais que explicam a apropriação de lucro e é adequada para sistemas complexos. Então, né, para encerrar, para não tomar o tempo da banca, né, minha conclusão é de que as narrativas ajudam o Kiser a se aproximar de outras abordagens econômicas, foi feliz nesse sentido, principalmente porque as narrativas apelam para a imaginação, né, que todos os cientistas compartilham. E por isso, em especial, ela foi importante para o Kiser e pode ser um caminho a ser explorado pelas abordagens heterodoxas. Eu agradeço vocês e desculpa, eu confundi, eu achei que eu tinha 20 minutos e, né, com 15 eu acabei me atrapalhando, mas muito obrigado. Obrigado, Lucas. Eu sei, é muito corrido esse tempo. Mas vamos lá. Marcos, tu tem 5 minutos para... Beleza. Deixa eu só me controlar também, porque eu falo muito e trabalho interessante e a gente quer falar mais, né? Obrigado, Lourdes, pela apresentação. Gostei muito de ler seu texto. Eu aprendi muito. Eu não conhecia o autor, né? Mas eu achei ele super interessante. Algumas ideias a gente pode pegar para analisar a economia realmente. Foge muito da imagem da escola austríaca, né? Eu já até comentei com você isso, né? Em outro momento, que é generalizada aí, populada, né, pelo Instituto Mises, etc. Mas, enfim, eu quero dizer que eu gostei muito, eu acho que esse enfoque nas narrativas é uma contribuição efetiva aí que você está trazendo para o campo da PE e para a literatura, né, dele, parece que é uma contribuição efetiva. Só uma pergunta rápida, esse texto você publicou fora do país e está traduzindo para divulgar aqui, é isso que eu entendi? Não, eu preparei ele para uma chamada da History of Political Economy e aí ele está em processo de seleção, assim. Aí eu aproveitei para traduzir e circular aqui no Brasil essa discussão. Tá, então, isso eu queria saber. Por quê? Porque eu vou comentar sobre isso mais para frente, mas eu vou só terminar os elogios. Eu gostei muito da distinção entre o homos econômicos e o homos agens, né? É muito interessante. Também vários conceitos que você traz, eu também gostei bastante. Mas o comentário é um comentário só, mas ele é grande, o comentário. Ficou mais claro para mim agora algumas coisas que no seu texto não ficaram e eu acho que você pode melhorar para justamente divulgar no Brasil, tá? O seu artigo, né, tem como pressuposto, né, e você está argumentando isso, que a teoria do Kirchner ela é mais aberta ao diálogo, e em certos momentos você fala que esse diálogo de fato aconteceu, teve debate, né, com os economistas do mainstream. Você reforça isso no resumo e na introdução, sobre a teoria da atividade empresarial, teoria da firma, o problema do conhecimento. Tá? E na conclusão você fala que
na conclusão, você fala que as narrativas foram importantes para o reconhecimento conquistado pelo autor. Eu não sei se esse reconhecimento é implícito na literatura, já é discutido, mas eu senti falta no texto de você ilustrar esse reconhecimento, ilustrar esse diálogo, esse debate, porque você fica falando a todo tempo, houve o debate, houve o diálogo, mas a gente como leitor, e principalmente no Brasil, né, talvez não conheça essa literatura que você já conhece. Então, aí você pode dar amostras desse diálogo, né? Não é o seu objetivo, mas você pode incorporar no texto, ao longo do texto, mostrando isso, sabe? Eu senti muita falta disso. Inclusive, no texto, eu senti algumas partes um pouco, você muda um pouco o seu... não o seu argumento, mas você muda a ênfase. Por exemplo, na página 9, né, você cita dois autores, o Budget e o Saltet, e falam, Budget e Saltet argumentam que o livro teve pouco impacto no mainstream, justamente pela resistência dos economistas a argumentos não formalizados. Ele falando isso está um pouco contrário ao que você está argumentando. E eu senti falta de você justamente criticar e mostrar coisas que vão contra essa perspectiva, entendeu? E eu achei que no início, se você, da introdução e do resumo, você deixa muito claro que o debate está existindo, né, e tal, mas na conclusão você já ameniza esse debate. Então, eu senti um momento que você diminui o tom, sabe? Então, acho que você pode calibrar melhor isso e colocar um diálogo mais claro entre eles, só para ilustrar, para você divulgar no Brasil. Eu vi pouco disso na página 10, né, quando você citou o Stigler, o Williamson e outros, né, mas eu senti falta, em geral, de você mostrar. Mas eu acho que o texto está muito bem fechadinho e acho que sua análise tem total mérito aí. E só por fim, uma curiosidade, né, não sei se você fez isso na sua tese, o Kirchner, pelo que eu entendi, está vivo, né? Você fez alguma entrevista com ele, tem pretensão de fazer? Acho que, de repente, pode abrir outros caminhos para você seguir trabalhando no tema. Tá? Muito obrigado e acho que eu me alonguei 34 segundos. Obrigada, Marcos. Britânico. Mineiro. Tô brincando. Então, de novo, eu faço a ressalva aqui, que espero que sobre uns minutinhos lá no final, que a gente volta, tá? E aí a gente conversa, tá bom? Márcia, agora tu faz a tua apresentação, por favor. Deu certo, né? Deu. Bom, inicialmente eu gostaria de falar, né, de dizer a respeito da minha satisfação de estar apresentando esse trabalho junto a pessoas que trabalham, né, com, digamos assim, com HPE, com metodologia, e acredito que eu vou ter aqui bons insights, né, críticas, que vão contribuir para que eu melhore o trabalho, né? Já que ele é fruto, digamos, de uma reflexão a respeito de leituras que eu ando fazendo nos últimos anos, né? Nos anos mais recentes. Então, o trabalho que eu vou apresentar é a economia política da especulação, né? O artigo tem o objetivo de abordar a especulação, explorando de forma preliminar aspectos relacionados à produção, distribuição e crescimento econômico, enfatizando os trabalhos de autores que podem lançar luzes sobre essas questões. Digamos assim, uma hipótese que está implícita, né, é que considera que, mesmo levando-se em conta a época em que foram escritas e as respectivas institucionalidades vigentes,
algumas obras conservam a capacidade de elucidar aspectos relacionados às recentes mudanças observadas nas práticas especulativas, oferecendo indicações também a respeito dos impactos sociais esperados, né? Aqui o artigo está estruturado da seguinte forma: introdução, o item 2, a especulação e os mercados futuros e a produção, item 3, ativos, mercados futuros e acumulação de capital, item 4, considerações adicionais. Na introdução, eu faço, digamos assim, um apanhado, né, das obras que observaram, que trataram da especulação, né, fazendo menção à Hartmann, que mostra a especulação já nos clássicos, né, Fields também dá indicações a esse respeito, Hicks, no texto de 1989 dele, na sua obra de 89, ele menciona, né, tem um capítulo que é dedicado à função da especulação e um capítulo anterior onde ele dá indicações a respeito desse tema, de alguma forma mapeado por agentes por pesquisadores, né, da escola, tanto, digamos assim, dos marginalistas quanto da escola neoclássica. Por fim, né, esse tema eclode com vigor nos anos 20, né? Ele aparece nas obras de Keynes, de 30 e de 36, nos artigos publicados na Review Economic Studies, e em outros textos que tiveram grande influência na abordagem do assunto, por exemplo, de Orkin, de 53, e Minsky, de 2011. Bom, na introdução, né, o propósito dela é justamente, digamos assim, recuperar na história aqueles elementos que permitem identificar o seu aparecimento, né, a forma como ela se organiza, né, digamos assim, a especulação organizada, a importância dos mercados futuros, né? De todo modo, na introdução aqui eu vou colocar, na introdução vou chamar atenção para que os estudos sobre a especulação ele envolvem diferentes temáticas e perspectivas de análise, comportam diferentes graus de abstração, né, incluindo modelos puramente abstratos até os voltados à explicação de movimentos especulativos historicamente determinados. Né? Coloco que a abordagem aqui explorada, né, é diferente da proposta por Gray e Rutledge, desse texto de 71, né, pois a perspectiva de análise aqui é que a temática da especulação é um campo mais abrangente, com os mercados futuros correspondendo a seus elementos condicionantes. Aí tá. Então, no item 1, eu vou tratar da especulação dos mercados futuros e a produção, né, chamando a atenção para a questão da especulação na perspectiva estricto sensu e lato sensu. A perspectiva estricto sensu seria aqui, identifica a especulação, digamos, como uma ação no sentido de se obter ganho pela diferença, né, no valor do ativo que está sendo adquirido, que o agente se propõe a adquirir, e enquanto que na perspectiva lato sensu, digamos assim, a especulação ela pode ser observada sob uma outra ótica, né? Como, por exemplo, as observadas por economistas que consideram que numa economia capitalista, numa economia de mercado, os agentes vão tomar decisões, mas tem certos aspectos relacionados, alguns relacionados à demanda e mesmo à oferta, que podem colocar, gerar situações que possam afetar, né, os resultados esperados, né, desdobramentos esses que podem afetar os resultados esperados. Então, nesse sentido, digamos, se pode pensar a especulação nessa perspectiva mais ampla. Né? A função da especulação, né, que aparece nos clássicos, a especulação no sentido mais, digamos assim, aqui, aquele sentido mais estrito sensu, e a ideia de que ela traz benefícios à sociedade, né? Digamos, essa visão, ela tende a ser adotada por uma linha de pensamento que também seguiu no tempo, né? E ela traz benefícios por quê? Porque ela contribui para estabilizar os preços das commodities
em mercados específicos, né, do ponto de vista de uma abordagem mais específica. No caso de Hicks, acho que é um texto interessante porque ele mostra as condições da lógica, né, para o desenvolvimento a condição lógica para o desenvolvimento dos mercados futuros. Então, a ideia já de uma especulação organizada, né, já da especulação organizada. E aqui, então, Emery, achei interessante também, porque quando se trata da questão da especulação organizada, então esse arranjo de vendas a descoberto assume uma importância significativa, porque, digamos assim, permite que essa máquina da especulação ela se torne mais sofisticada, mais azeitada, né? Porque ao lado dos altistas, daqueles agentes que esperam ganhar com a valorização, né, do preço do ativo que ele está pensando em comprar, vão agora existir os baixistas, que esperam ganhar com a queda do preço da ação que eles estão pretendendo vender. E a possibilidade de se tomar empréstimos, né, para se fazer o que se chama de vendas, tomar aquele ativo por empréstimo para se fazer as vendas a descoberto, é uma oportunidade que permite justamente essa organização dos mercados futuros e, obviamente, o desenvolvimento dos mercados secundários, né? Aí, por fim, eu observo o trabalho de Vosk, né, de 2009, em que ele vai observar a emergência das bolsas de valores e das companhias na forma de sociedade por ações, chamando a atenção para a participação inicial dos estados, né, que se dá com a expansão colonial, mas, posteriormente, a expansão do capital privado e o desenvolvimento dos mercados, o capital privado no desenvolvimento dos mercados futuros, com a consequente concentração dos mesmos nos grandes centros do capitalismo industrial. Né? Esse autor aqui é muito interessante, é uma obra autobiográfica, né? Lefebvre, de 1923, ele vai revelar a conexão, entre outras coisas, ela vai revelar a conexão entre a evolução dos negócios na Bolsa de Nova York e o nível de atividade econômica na economia americana em 1916. Mas essa leitura aqui ela pode ser reforçada pelas obras de Galbraith, não é? Acerca desse período, enfim. Então, aqui também é importante, porque tanto esse autor quanto outros que vão mostrar modelos que foram construídos mais com base em pesquisas históricas, eles vão mostrar a importância do sistema de crédito para sustentar e fomentar a especulação. Isso é decisivo, né, porque diz respeito a questões de alavancagem e desalavancagem, que tende a, digamos assim, a alavancagem tanto promover um aumento, né, de movimentos especulativos que, em última análise, pode gerar situações de bolhas, como também a questão da desalavancagem de promover uma redução significativa, né, uma queda no preço dos ativos, fruto dessa, digamos assim, do estouro da bolha, né, com consequências sobre a economia. No item 3, eu vou tratar de ativos, mercados futuros e acumulação de capital, chamando a atenção para as obras, né, que, na minha avaliação, né, tiveram um papel, assim, muito importante, porque elas são suficientemente, acho que, robustas para permitir uma leitura da especulação e de movimentos especulativos que vão desde daquela situação institucional na qual prevalecia o especulador individual, né, que tomava suas decisões sem capacidade de afetar significativamente os mercados, né, mas, ao mesmo tempo, já também desenvolvendo práticas no sentido de também formar mercados por meio de aglomerações, né, por meio de fusões de capitais, né, mas, assim, obviamente, num grau muito menor. Quer dizer, essas fusões geravam movimentos especulativos violentos, esses agentes, de alguma forma, conseguiam, por meio dessas fusões, conseguiram manipular, né, mercados, mas isso, digamos assim, envolviam outros tipos de arranjos, né? Embora
envolvia outros tipos de arranjo, né? E na prática, digamos assim, o poder que eles tinham de manipular mercados era muito menor do que, por exemplo, os que são observados nos dias de hoje. Então, de todo modo, essas obras elas vão contemplar diferentes possibilidades digamos assim, de tratamento da especulação que comporta, na minha avaliação, comporta uma possibilidade digamos assim, de atualização, né, desse tratamento capaz de poder incorporar as novidades observadas nos dias de hoje, né? No caso, tanto as obras de Keynes, a obra de Keynes, teoria geral, mas outros trabalhos que ele tem também, e como a obra de Minsky. Por fim, não é? Por fim, nas considerações adicionais, chama a atenção dos fenômenos observados a partir dos anos 80 do século passado, provocaram alterações qualitativas nos processos especulativos, né? Na forma, isso gerado pela questão da desregulamentação financeira, né? Que, na verdade, um retorno à era a lei Glass-Steagall nos Estados Unidos, por exemplo, né, que já foi uma resposta à quebra da Bolsa e de todo o processo que se seguiu, né, que foi a Grande Depressão de 29, né, e daí, digamos assim, ela foi montada essa estrutura regulatória justamente para evitar que isso voltasse a acontecer. Mais recentemente, né, nos anos 70 e, sobretudo, nos anos 80 do século passado, digamos, essa desregulamentação financeira volta ao centro, né? Márcia, 3 minutinhos, tá? Ok, tá bom. E aí a questão das inovações na forma de produtos financeiros também, né? Inúmeras modalidades, produtos e instrumentos, a multiplicação de grandes fundos, né, de investimento, ou seja, do especulador original inicial, você tem agora esses grandes fundos, mas foram, sobretudo, as inovações recentes, combinando o uso de computação, finanças e matemática, que elevaram significativamente a massa de capitais envolvidos na especulação e sua capacidade de viajar pelo mundo incessantemente em alta velocidade, né, em velocidade extraordinária. Então, as questões tratadas aqui, ainda que de forma exploratória, precisam ser qualificadas. Outras apontam para cenários poucos promissores, especialmente no caso de países e populações mais pobres. Commodities agrícolas, por exemplo, com o mercado internacional, a especulação aumenta a insegurança alimentar e, na ausência de políticas públicas voltadas à sustentação de estoques reguladores, e podem, né, gerar choques de oferta, além de tudo, pode gerar choques de oferta negativa da economia. Commodities minerais, no caso do petróleo, é grande potencial para que os choques de oferta gerem quadros de estagflação. Esta situação pode ser ainda mais complicada caso a política monetária tenha por base sistemas de metas de inflação, né? Por fim, as inovações de tais fundos perseguem com vista aos maciços ganhos de arbitragem, põem em operação forças desestabilizadoras com potencial de destruição de empregos e queima de capital avassaladores, arrastando as economias em suas crises. Muito obrigada, né, pela atenção e, enfim, estou à disposição para responder, né, as observações que forem feitas. Obrigada. Ok, Márcia, obrigada. Lucas, tu tem teus 5 minutos para fazer o seu comentário. Beleza, obrigado. Bom, primeiro parabenizar a Márcia pelo texto, eu gostei muito do trabalho, achei que o trabalho está muito bem escrito, é um tema que eu conheço muito pouco, então eu aprendi muito ao longo da leitura, acho que eu só fui encontrar coisas que eu conhecia mesmo quando chegou no Keynes e, né, e na literatura do Minsky, que é o que eu vi mais no doutorado. Então, é um texto que eu gostei bastante, e os comentários que eu anotei aqui são só pontos assim que eu, né, na perspectiva de leitor, né, eu imagino que poderiam aprimorar o trabalho, assim. Porque a primeira coisa que eu senti falta, lendo no resumo, assim, tem uma parte que diz assim, a escolha dos textos, né,
trabalhos de autores que possam lançar luz sobre essas questões. E aí eu fiquei me perguntando qual seria o método para a escolha desses autores, né? Como que esses autores foram escolhidos? Porque eles são clássicos nessas literaturas, são os mais citados, ou porque a literatura tem explorado pouco? Eu acho que essa explicação, assim, né, pelo menos na introdução, já deixaria o argumento bastante robusto, porque essa foi uma questão muito interessante, né? Autores que foram selecionados para essa discussão. Outro ponto que eu achei que pode né, ser explorado é que esse trabalho do Gray e Rutledge de 71, né, que é um trabalho que é utilizado pelo menos como referência para, né, é o argumento da introdução, até a professora coloca na apresentação, né? Eu vou fazer uma coisa diferente do que esses autores estão fazendo. Então, eu acho que poderia colocar um parágrafo, ou pelo menos uma nota do que esses autores fizeram, o que fazer diferente deles acrescenta para esse debate que a professora está iniciando e tal. Eu acho que seria muito legal. Eu fiquei com uma dúvida, né? Porque quando a gente está lendo sobre especulação, né? Pelo menos eu que estudo especulação a partir da lógica da atividade empresarial, a especulação não precisa ser só financeira, né? Ela pode ser do ponto de vista da produção da mercadoria. E aí entra uma questão no trabalho. Se a gente entender especulação também do lado do ponto de vista da produção, então o Marshall tratou da especulação, o Schumpeter tratou da especulação, todos os autores que trataram de inovação ou de atividade de empresa, né, do campo de vista da produção, estão na especulação. Então, talvez uma nota sobre o que é a especulação no trabalho, quais são as limitações da forma que o conceito está sendo interpretado. Eu achei que ficou muito legal, porque uma hora o trabalho ele define bem, né? Existe a história da especulação e existe a HPE da especulação, né? E pelo que eu entendi, o trabalho está olhando a uma HPE da especulação mais do que a história da especulação, né? Mas tem tantos casos de especulação famosos que poderiam aparecer, né? Eu não sei se não valeria uma nota, por exemplo, o caso das tulipas, o John Law na criação do sistema monetário francês, né? A Companhia das Índias Orientais. Eu acho que alguns exemplos são clássicos, assim, né, dado que o trabalho está fazendo um resgate histórico, até para ajudar a separar para o leitor. Existe uma história da especulação que os economistas já falaram, mas existe uma construção do argumento sobre o que é especulação na teoria econômica. E aí, né, eu achei que a parte, né, que mais me chamou a atenção, chega lá, a professora não chama de conclusões nem de considerações finais, são considerações adicionais. Então, né, há um avanço a partir do que está aqui, e está tratando de uma discussão que é um reflexo, né, do que a gente está vivendo, né, o impacto que os mercados financeiros e as suas movimentações têm na nossa vida hoje, né? A nossa inflação é boa parte explicada por conta disso. E aí, a última vez que eu tive no Ampeg Sul apresentando um texto sobre Minsky, o professor, que agora eu não vou lembrar o nome, ele me fez uma indagação sobre o sistema monetário. E a indagação, ele falava assim, então você tem que discutir isso na sua conclusão. O sistema monetário tem que ser todo privado ou o sistema privado, bancário, tem que ser todo estatal? Ele falava, bom, o seu argumento vai gerar para esse debate, é uma coisa que está lá no Witzel. E aí eu acho que é um debate que a professora poderia fazer, não da moeda, mas a especulação deveria ser completamente regulada, ou a atividade especulativa deveria ser cada vez mais desregulada. Se a gente pega o argumento do Minsky, né, que mais regulação vai, né, diminuir o impacto disso sobre a produção, a distribuição, o nível de emprego, né? Enquanto outros autores mais liberais dizem que é isso que vai motivar a economia, né? E acho que como o trabalho está falando de uma visão da economia política, acho que o trabalho vai argumentar em favor de, né, mais regulação. E acho que esse debate poderia aparecer aqui. Mas, assim, são coisas que eu, como o leitor, fui identificando, assim, que eu colocaria, né, mas nada que esteja faltando, que mereça o trabalho, que, de fato, eu gostei muito da leitura. É isso, e eu nem controlei o tempo, desculpe mais uma vez por isso, se eu extrapolei. Obrigado. Não, tu foi exímio no tempo, mesmo sem controlar. Bom, agora, pessoal, né, vocês ficam livres, eu acho que poderia voltar lá para o Marcos, né, que foi levantado questões para ele, né, ou seja, ficamos livres dentro desse tempinho que a gente tem aqui, a gente tem 20 minutos, né, a gente pode de novo pensar aqui, para ser bem democrático, né, em 5 minutos cada um de vocês, para comentar o que o debatedor
comentou de cada um dos textos. Eu ia falar um pouquinho aqui, mas eu acho melhor deixar vocês, né, falarem do que eu ficar comentando de novo o texto de vocês. Então, a gente vai na mesma ordem. Vai o Marcos, depois o Lucas, depois a Márcia. Pode ser? Primeiramente, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria agradecer a Márcia pela leitura atenta do texto, né? Fez comentários excelentes. Sobre a primeira questão, Márcia, realmente eu acho que faltou me posicionar um pouco mais sobre o que eu enxergo que é a Escola de Chicago, né? Eu fiquei um pouco preso na literatura, na historiografia, né? Até uma versão anterior, eu tentei fazer isso, mas recebi críticas nesse sentido de que não era o que eu estou tratando, sabe? Não é o objetivo e tal. Eu, eu ia tomar, com base no que eu li, quais são o que eu entendo por Escola de Chicago, né? E aí eu até coloquei, né, que eu entendo, né, que existe mais depois da Segunda Guerra Mundial, embora os elementos de continuidade sejam importantes, né, porque a escola não surgiu do nada, a metodologia dela é muito própria, né? Eu tentei, acho que na segunda sessão, colocar isso. Eu acho que aquela metodologia é uma parte importante da definição do que é uma escola de Chicago e também sua posição política, né? E dentro do departamento eu acho, né, que é um grupo mais restrito mesmo. É um grupo com Friedman, com outros caras ali próximo a ele, né? O departamento é muito amplo, né? Então, mas ao mesmo tempo recebi críticas, né? Por exemplo, meu orientador que essas afirmações eu não tenho base para fazer essas afirmações só com base na historiografia, porque a historiografia cada um fala de um jeito, né? Então é mais minha percepção pessoal mesmo. Mas aí, para afirmar isso, eu teria que fazer um outro tipo de trabalho, tá? Mas eu tenho uma percepção essa, que eu te falei agora, tá? Sobre a atenção dos ganhos e perdas de Friedman, né? Referência à política monetária é muito interessante mesmo o que você colocou, mas eu acho que não é exatamente o que o trabalho se propõe, porque eu coloco a questão atual mais para chamar atenção, sabe? Do termo da Escola de Chicago, mas eu não quero influir diretamente nesse debate atual. Eu estou chamando a atenção que tem que tomar cuidado quando você usa a Escola de Chicago, mas as implicações do uso da Escola de Chicago eu acho que foge um pouco do que eu me propus, sabe? Então, é uma questão importante, interessante, que, como você mesmo sugeriu, eu posso retomar em outro trabalho. É uma ideia interessante para outro trabalho. Então, eu agradeço a sugestão nesse sentido. E, só de curiosidade, né, esse trabalho ele foi um resultado de uma pesquisa, um trabalho de conclusão de disciplina. Né? Eu fiz pensamento econômico contemporâneo com meu orientador, que é o Carlos Eduardo Supriniati. Então, foi o trabalho final da disciplina e depois do trabalho final, ele me sugeriu continuar estudando e pesquisando. Aí, eu trabalhei um pouco mais nesse trabalho, mas meu tema mesmo é a CEPAL, como que a CEPAL ela atuou durante o regime militar chileno, tá? Frente ao Chicago Boys, né? Eu estudei na minha dissertação o Chicago Boys e aí eu quero ver como que a CEPAL se comportou, né, com esses economistas ascendendo no Chile. É basicamente isso. Mas está muito inicial ainda, estou fazendo o projeto ainda. Tá. Marcos,
rapidinho, é uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui. Eu falei que você escreve muito bem, só que tem algo que eu percebi que eu sugiro que você publique esse trabalho, né? Busque publicar. Então, assim, em vários momentos você coloca nós, né? Assim, se coloca na primeira pessoa né? Do plural, né? E aí, para você fazer aquele processo de retirar o nós, porque até, tipo, mas é só um autor, né? Por isso que eu perguntei se era a sua tese, porque é só um autor, como é que é nós? Né? Então, acho que pode ser um vício, um pouco daquela coisa do orientando, que né, nós com o orientador, quando na verdade é um trabalho da sua autoria, né? Só essa consideração, tá? Obrigado. De nada. Lucas? Opa, então, né, agradecer a leitura do Marcos, foi preciso, assim, né, o primeiro ponto, essa questão de sempre, que assim, a pessoa pede para trazer evidência, né, parece até uma coisa assim, pô, traz uma evidência aqui que você está falando, e é uma resistência minha, porque as evidências, assim, não é que são as melhores, mas as evidências mais robustas que eu tenho sobre isso são os artigos que eu publiquei. Então, eu tenho uma resistência de ficar me citando, né? Então, como quase ninguém estudou Kinsey no Brasil, né? Talvez o meu orientador falou um pouquinho, o Fábio Barbieri da USP de Ribeirão falou bastante, mas no Brasil tem pouca literatura. E lá fora, a literatura não foi olhar isso, né? Isso que eu chamei de engajamento profissional, né? Um cara que é de fora do mainstream tentando se aproximar. Então, eu publiquei uns 4, 5 artigos da minha tese só sobre isso, mas eu não gosto de me citar no trabalho. Então, quando aconteceu recentemente, o parecerista mandou, né, aí pediu, aí eu tive que inserir, eu fiquei um pouco mais à vontade. Mas eu evito, assim, mas de fato eu tenho essas evidências que vieram da minha tese. E o segundo ponto que você colocou, né, que parece existir um negócio, o Butch e Salté estão dizendo que o livro não pegou porque não tem matemática, você está dizendo que pegou. Isso foi muito importante você ter me mostrado, porque na minha cabeça é muito claro, né? Porque como eu estou acostumado com a literatura, mas é porque naquele momento não pegou, naquele momento não influenciou ninguém, foi algo que foi pegar 15, 20 anos depois, principalmente porque o Bauman é da mesma época e estava falando do empresário. Então é um argumento que eu preciso condicionar, né? Então naquela época não pegou e hoje tem um pouco mais. Então é esse ponto. E acho que o terceiro ponto era a questão da entrevista, é algo que o Eduardo sempre me pede, né, o que me orientou no doutorado, o Angeli, ele sempre diz, né, pô, você tem que escrever para o Kinsey, você tem que escrever, mas ele está com 92 anos e o e-mail de contato dele é o do Peter Buttigieg, então aí eu não fiquei, né, muito à vontade. Eu estou com um artigo em homenagem a ele por conta do seu aniversário, que está para ser publicado, e aí quando esse artigo for publicado, ele reúne tudo que eu escrevi sobre ele, as minhas conclusões, e aí eu vou, né, como é um trabalho em inglês, aí eu vou mandar para ele para apreciação, mas eu não consegui uma aproximação. Eu até tentei uma vez, eu mandei um e-mail já, e que era um e-mail dele da New York University, mas aí, né, ele não respondeu, né? Então, agora os e-mails dele de contato, quando ele está em congresso, é sempre o Peter Buttigieg que faz a intermediação. Mas eu devo procurá-lo assim que esse artigo aí for publicado. Não sei se eu deixei de responder alguma coisa, esses foram os que eu tinha notado, assim, mas agradeço mais uma vez, Marcos. Obrigado mesmo. Joia, Lucas, obrigada. Eu já ia falar aqui, tá aí o Angeli, tá? O Angeli te orientou. Isso. Tá bom, obrigada. Márcia. Eu gostaria de agradecer, Lucas, a sua leitura, assim, bem cuidadosa. Também quero agradecer as sugestões, né, que você deu, né, as críticas, né, e as sugestões, porque, como eu falei para vocês, né, eu estou fazendo leituras, né, na área e é curioso como um congresso pode servir de desafio para você começar a escrever alguma coisa, né? E digamos assim, eu vi neste congresso a oportunidade, especialmente quando você vê, não, tem essa área, opa, então é essa área mesmo, porque é dela que o olhar é diferente, é um olhar que vai
contribuir para, enfim, vai oferecer insights, vai contribuir para ir por certos caminhos que, para mim, no caso, é novidade, né? Trabalhar com essa coisa de HPE, eu acho fascinante. Gente, assim, nossa, assim, acho que nunca imaginei que fosse algo tão agradável, porque, na verdade, começou com a questão de eu tentar entender o que era a especulação, porque eu comecei a trabalhar com a questão de bolhas, né? Bolhas imobiliárias, mas depois bolha, especulação levada às últimas consequências. Mas o que é especulação? Então, aí isso não, peraí, onde é que eu encontro isso? Onde é que isso apareceu? Aí você vai fazendo a gente vai fazendo as leituras e vai percebendo como o HPE é uma área assim, maravilhosa no sentido de oferecer possibilidades da gente entender o passado e, ao mesmo tempo, algo que Marcos colocou de forma muito interessante, o que é uma escola, né? Você olha a escola, mas com os olhos da contemporaneidade, né? Então, assim, a gente observar essas obras passadas, mas, ao mesmo tempo, elas lançam perguntas a respeito do momento em que a gente vive, né? Então, eu acho que isso é um desafio formidável, interessantíssimo. E aí, nesse sentido, eu tenho mais a que agradecer, porque, como eu te falei, né, isso que você falou, especulação não é só financeira, não. Né? Inclusive, a história mostra especulação com terra, né? Mesmo que não existam mercados futuros de terra, né? Mesmo que não existam mercados futuros, por exemplo, de imóveis, mas é bem verdade que sempre o capitalismo encontra uma forma de fazer esse ajuste, né? Pega e lastreia os títulos naquele ativo. Então, de certa forma, não é, mas porque você cria, né, títulos lastreados naquele tipo de ativo. E aí, como não, digamos assim, como não bastasse, você cria fundos imobiliários, né? Então, e isso afeta as decisões das pessoas, né? Por exemplo, eu conversando com um aluno, e ele tem uma pequena imobiliária aqui na cidade, né, de Natal, e ele disse, olha, tem muita gente agora que isso foi antes da pandemia, né, essa conversa, mas tem muita gente agora que está vendendo os imóveis que tinha, né, e está fazendo aplicação nos fundos imobiliários. Quer dizer, então você tem um ativo lá, né, real, né, você tem um imóvel que normalmente as pessoas mais conservadoras, que têm um perfil mais conservador, dizem, eu vou aplicar em algo que eu possa ver, né? Não vou, mas está sendo, segundo ele, uma tendência as pessoas retirar, digamos assim, venderem, procurar se desfazer desse ativo e fazer aplicações nos chamados fundos imobiliários. Então, quer dizer, sempre se encontra uma forma de se buscar, de se transformar ativos ou digamos assim, de se buscar novos produtos e novos instrumentos que, em última análise, resolvem problemas colocados, né, pela dificuldade de padronização, pela localização, digamos assim, pela localização espacial, que pode gerar dificuldades com relação à demanda do ativo. Então, assim, outra coisa que você colocou sobre a especulação é a questão da regulamentação. Olha, tem visões que dizem o seguinte, que na ausência, por exemplo, de políticas fiscais expansionistas, né, falando da bolha de 2008, tinha gente que dizia assim, na ausência de políticas fiscais expansionistas, né, considerando que a política monetária, digamos assim, não é suficientemente capaz, não é suficientemente capaz de estimular mesmo os investimentos. Então, que venham as bolhas, porque pelo menos através das bolhas e a especulação, digamos, as bolhas são a especulação levada às últimas consequências, né? Então, digamos, pelo menos venham as bolhas, porque das bolhas, digamos, as bolhas acionam o mercado dos ativos imobiliários, novas construções, né? Então, as bolhas geram, põem em operação, digamos assim, os investimentos com imóveis, os investimentos com a construção civil, e isso puxa a economia. Mas aí depois a gente vê, né? Tá, mas quando uma bolha estoura, do jeito que estourou, né? Como é que isso aqui, as consequências que isso gera, né? Do ponto de vista de
da economia mesmo real, né, chamada economia real. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que eu estou fascinada pela história do pensamento econômico e agora, né, vou ficar bem mais atenta a questões relacionadas ao que vocês ensinam muito bem, né, que a questão da metodologia, né, a questão desse olhar, dos olhares diferenciados que podem ser lançados sobre essa temática. Obrigada. Acho que eu falei demais, né? Bom, eu sou muito suspeita, né, porque eu uma adepta da história do pensamento econômico, de filosofia, de metodologia da ciência econômica, né, não é por que aqui estou. Eu fico imensamente feliz quando eu vejo os jovens, né, discutindo essa área, né, porque, na verdade, na maioria dos cursos, certo? Tanto de graduação quanto pós-graduação, se vocês, né, olharem, está sendo quase que eliminada, né, do currículo a HPE, tá? Então, eu fico bem feliz quando eu me deparo, assim, né, nos eventos com aqueles que ainda estudam, né, que se debruçam sobre isso. No meu olhar, como professora, já há um tempinho, assim, eu não consigo vislumbrar uma formação de quem quer que seja sem o mínimo de conhecimento em metodologia, filosofia da ciência e história do pensamento econômico, né? Então, só reforço aqui, dou parabéns, né, para os três que aqui estão, que se aventuraram, né, nessa linda disciplina, tá? Que vocês vão ver, não vão se arrepender, seja lá CEPAL, Celso Furtado, seja discutindo especulação, seja com um pensador da escola austríaca, né? Mas se debrucem sobre isso, né? Eu acho que vale muito a pena e transmitam também essa mensagem quando preciso for. Eu me lembro, só para terminar aqui, que quando eu estava no finalzinho do doutorado, um colega de doutorado perguntando, o que tu vai fazer de tese e tal, né? E eu falei que era metodologia, filosofia da ciência. Ele, não, isso aí não dá dinheiro. Né? E aí eu respondi para ele, tá, mas eu não quero ser rica, até porque que professor que é rico, não é verdade? Né? Então, é isso, pessoal, né? Persigam os temas que vocês acham que é relevante, que é de interesse, que deixa aquela pulga atrás da orelha, né? E sejamos felizes dentro daquilo que a gente escolheu ser, tá? Se vocês têm mais algum comentário ou não, aí encerramos a nossa sessão de hoje.